Eu sou a Ali Ferraz, apresentadora do programa Não Corre Com Elas, um programa com abordagem descontraída e informativa com temas relacionados ao universo feminino, como empreendedorismo, saúde, beleza e carreira e relacionamentos. Tudo que diz a respeito ao corre do dia a dia, sucessos e perrengues de quem quer empreender no Brasil. O programa Não Corre Com Elas é para todas as mulheres que buscam se informar, se inspirar em cases reais de mulheres de sucesso. Hoje a nossa convidada é a doutora Carolina Endibraut. Ei, Carol, seja bem-vinda ao nosso programa No Corre Com Elas. Agora, me conte você, como que foi sua trajetória de vida e como que você faz para equilibrar a sua vida de cirurgiã com uma vida de empreendedora, empresária e mãe de 3 filhos. Ai, Eli, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, tá bom? Então, qual que é o equilíbrio, né? O segredo? Acho que não tem, né? Se a gente soubesse, a gente não ia estar falando sobre isso, né? Então, assim, acho que esse tão sonhado equilíbrio, se a gente tivesse a fórmula mágica, a gente teria. Mas a gente vai levando a vida do jeito que vai dando, né? Eu falo que é sempre cobertor curto, né? Você puxa aqui, sobra ali, puxa aqui e a gente vai levando. Então, eu acho que, assim, ter uma rede de apoio é tão importante, né? Se não tem parentes próximos, mas alguém que trabalhe com você, que te ajude para você conseguir trabalhar e deixar as crianças com alguém que, né, que você confia, isso é muito importante. No meu caso, pelo menos, é muito importante, né, ter essa rede de apoio, às vezes os avós, né, então isso ajuda, deixa a gente um pouco mais calma para a gente se dedicar um pouco à profissão, né. E quando tá na profissão, estar lá, né, o que eu sempre tento, tô numa fase assim mesmo, de estar presente, né, você tá presente ali na hora, tentar, por exemplo, agora eu tô no trabalho, eu vou focar aqui, vou me concentrar no que eu tô fazendo aqui, tô em casa, tô concentrada aqui, eu tô com eles, vou brincar com eles, vou estar com eles, vou deixar o celular de lado, né, eu tenho esse hábito, chego em casa, eu já desligo o celular, não desligo, né, deixo no vibra, deixo no canto, aí fico com eles, janto com eles, brinco com eles, né, banho, tudo. Quando bota para dormir, antes de eu ir descansar, eu dou uma olhada no celular. Então, ter esses Separar, né, Carol? Tá bem assim, aqui agora, sabe? Eu tô numa fase assim e tem me ajudado muito. E você sabe uma coisa do celular que eu também observei isso, e tem vários posts hoje em dia, psicólogos, enfim, falando que às vezes a gente está presente, mas a gente não está presente. E a criança sente isso, porque quando eles querem atenção, eles querem essa troca, é o olho no olho, é pegar na mão, é o abraço, é o carinho. E eu acho que você também sente isso com seus pacientes, né? Quando você está na cirurgia, você está em atendimento, o seu paciente precisa dessa troca. E qual conselho que você daria para uma mãe, por exemplo, que ainda sonha em fazer medicina, que está saindo da faculdade, começando uma carreira como médica, como você, que é uma médica brilhante no Einstein, cirurgia, ai, que orgulho. Obrigada. E porque que sonha em também conciliar com uma família? Porque às vezes a gente tem uma impressão de que médico não tem família, médico não tem vida. Outro dia eu até perguntei para o meu médico, que horas que você é pai e esposo? Que horas, qual o conselho que você daria? Assim, eu acho que isso também é um conceito muito antigo que vem, né, de que o médico trabalha muito mais do que as outras profissões, vamos dizer assim. Acho que hoje em dia todo mundo está nos corres, né? Ou todo mundo está atrás de conhecimento, hoje todo mundo tem um volume de atividades muito grande. Então, tanto na minha profissão como em outra, esse equilíbrio já é muito difícil, né? E o que que você me perguntou, o que você indicaria para uma pessoa que quer fazer medicina e ter família, dá tudo dentro do nosso coração, né, gente? Quando a gente quer, a gente consegue, a gente dá um jeito e a gente consegue. Se você vai atrás dos seus sonhos, se você vai atrás do que você gosta, vai acontecer. Porque você já tá com aquilo na cabeça, então é só seguir, sem medo e vai. Eu vou te dar um exemplo que quando eu me formei e tal, daí eu engravidei e eu queria fazer mestrado. E eu lembro que todo mundo me falava, nossa, mas você vai fazer mestrado? Mas você não quer ser mãe? Mas você vai conseguir?
Ah, nossa, eu não faria agora, eu não sei o quê. Então, assim, sempre tem alguém que vai falar pra você que não vai dar, que não é o tempo, que não é a hora certa. E eu lembro que eu falei assim, mas veio uma oportunidade pra mim na época. Aí eu falei, então, eu vou fazer. E fiz, e consegui, óbvio. deu certo? Deu certo, tenho o meu mestrado, agora eu vou entrar no doutorado. E daí estão me falando a mesma coisa agora, por exemplo. Ai, mas você tá com 3 filhos, elas estão tão pequenininhas. Eu tenho 3 filhos, um menino de 7 e tenho gêmeas de 3 anos. E daí falaram assim, mas com as meninas de 3 anos muito novas, né? Você vai fazer doutorado? Eu falei, surgiu a oportunidade, não sei, né? A gente não sabe o que vai ser amanhã também, né? Então, eu vou fazer e, gente, dá certo. Se você se organiza, uma coisa que a maternidade me trouxe é isso, é organização. Eu era menos organizada antes de ser mãe. Então, às vezes, você patinava. A sua agenda não era tão bem distribuída, não é? Então, assim, você começa a falar, eu tenho tempo, eu tenho 1 hora para estar aqui. Depois, eu tenho 1 hora para fazer minha organização cirúrgica. Mais 1 hora para uma reunião na clínica, mais 1 hora para cirurgias. Então, você vai organizando. Vou em reunião, não deixo de ir em reunião em escola. Nunca deixou, tá? Não deixo. Nossos filhos já estudaram juntas. Nunca deixou de ir numa reunião de escola, apresentação de escola, os encontros das mães. A gente faz os nossos corres, a gente vai, né? Mas vai em tudo. E é sempre assim, ó, impecável, com um sorriso no rosto. Você nunca viu a Carol, tipo, literalmente, estou descabelada porque... Não. Parecia que ela tava saindo de casa de banho tomado fresh, chegando na escola às 5 horas da tarde. Mas é isso, a gente sempre... Eu acho que quando a sua vontade é genuína, né? Eu acho que a gente... E outra coisa, a nossa sociedade é machista, né? Eu acho que esse programa seu é maravilhoso de trazer isso, das mulheres conversarem, né? E a gente consegue tudo o que a gente quer, né? A maternidade, ela, não sei, para mim acho que até melhorou o meu trabalho. Eu consegui ter um ar mais humano, eu consegui me organizar melhor, eu tenho uma sensibilidade que eu não tinha antes, né? Hoje, por exemplo, se o paciente atrasa, eu já falo, nossa, ele deve ser mãe, deve ser pai, deve estar atrasado por causa dos filhos. Né? Antes não, você fala, nossa, mas por que atrasou, né? Não é possível, tem horário, né? Quer dizer, então você fica mais flexível, né? A maternidade traz uma flexibilidade de vida muito gostosa e muito importante, né? Não, e tem uma coisa que quando você é jovem, você não tem tanta energia e você não tem 1/3 dos compromissos que você tem de responsabilidade. Sim. E eu consegui notar isso, não sei se você também, né, passou pela segunda, ainda mais gemelar, que nessa segunda, por exemplo, viraram assim, mas você não tá cansada? Gente, não. Que depois, na primeira gestação, eu ficava muito mais cansada, muito mais mole, eu acho que tinha tempo, né, sobrando e menos responsabilidade. Agora, tipo, eu olho e falo, meu Deus, não tô cansada. Tipo, quando viu, passou. Você levantou 6 da manhã, já são 10 da noite, você tá ali ainda na função. É verdade. E tá passando. E voltando, é um modo turbo. Parece que liga a gente na tomada 220. Tem mesmo. E a gente fica pensando, eu fico pensando na época onde não tinha filho. Gente, quanto tempo a gente tinha, né? A gente ficava no sofá vendo televisão. Hoje você vai no sofá, eu não sento mais no sofá. Começa por aí também, né? Eu sento muito pouco no sofá, isso eu posso dizer. É uma coisa que eu tirei um pouco da minha vida porque não dá muito tempo. Tô cansada, eu já durmo, daí na cama e dorme, né? Porque no sofá a gente fica vendo 1000 desenhos, né? Filmes e tal. Hoje já não dá. Então, assim, você vai priorizando algumas coisas na sua vida e dá, né? E a gente consegue. Carol, você é cirurgiã, médica, fez mestrado, parabéns pelo doutorado. Mas em qual momento da sua carreira que você resolveu se tornar sócia da clínica Lavru? E como que foi essa decisão para você? Então, é engraçado, né? Como falei anteriormente, a minha vida foi muito orgânica, né? Quer dizer, muito natural, as coisas vão acontecendo. Óbvio que, queria medicina, me foquei, estudei muito, fui determinada, sou muito determinada para conseguir aquilo. Mas as oportunidades na vida vão surgindo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar com o olho aberto para as oportunidades, né? Que elas aparecem para todos. E basta a gente estar atento a isso, né? Então, na época, o meu chefe, né, o meu ex-chefe tinha vendido uma clínica grande e surgiu uma oportunidade de comprar uma nova clínica menor
que era um grupo francês que ia sair de São Paulo, um casal francês que ia sair de São Paulo, e surgiu essa oportunidade de comprar a clínica. Então ele queria uma equipe que falasse a mesma língua dele, e eu já tinha trabalhado com ele. Então daí veio eu e mais alguns outros médicos sócios a oportunidade. E eu tinha acabado de ter as meninas, eu estava bem com um bebezinho ainda. Tanto que quando eles vieram conversar comigo, eles falaram: olha, mas se você não quiser, a gente vai entender, Carol, porque você tá com a mãe agora amamentando. Eu tava amamentando as meninas e tal, que amamentar gêmeos não é fácil, né? E eu tava naquela função. Eu falei: não, eu quero, claro que eu quero, imagina, vou fazer parte. E meus sócios são pessoas que eu admiro muito, eu acho muito importante isso, né? Sim, você tá num grupo que você gosta e assim, que você fala a mesma língua, que você tem os mesmos valores e tal. Então eu falei: não, é oportunidade, eu quero crescer junto com vocês. E aí que surgiu. Então eu acho assim, quando você faz as coisas assim, não foi à toa que esse chefe provavelmente me chamou. É porque eu sempre fui muito dedicada no que eu faço, né? Eu lembro que na residência, no SUS, a gente faz a residência no SUS, e eu lembro que eu operava os meus pacientes e eu dava o meu celular para eles. E daí o pessoal falava: mas você é louca, você vai dar o seu celular pessoal pro pessoal lá, ele vai ficar te mandando mensagem o dia inteiro. Falei assim: gente, eu vou operar ele, eu quero saber como ele tá. Eu tô aprendendo, eu quero saber como tá, se ele tá sentindo dor, se ele não tá, se ele precisa de alguma coisa, eu tô aqui. Então eu sempre fiz com muito amor o que eu faço, né? Graças a Deus eu tô numa profissão que você queria e amo isso, né? Então eu acho que isso também, então me dedicar de corpo e alma com o que você tá. E daí as outras coisas que vão aparecendo é consequência disso, né? Então, eu lá, quando eu trabalhava com esse meu chefe, eu atendia paciente depois do horário que era posto, porque não ia deixar paciente sem ser atendido. Eu sempre fui muito atenciosa com os pacientes, né? Então, tinha um médico que levantava e chamava: próximo, né? Eu não, ia lá, chamava: fulano de tal, pode vir aqui, por favor. Então, eu acho que isso tudo é consequência, né? Então, essa sociedade, essas oportunidades que vão aparecendo, é consequência de como você age, né? Do amor que você entrega. Sim, e tem uma coisa, eu não sei se você concorda comigo. Eu aprendi desde criança que cavalo selado não passa 2 vezes na porta. Exatamente, você tem toda a razão. É igual quando me perguntam: cara, como assim você aceitou esse novo desafio do programa em plena gestação? Gente, cavalo selado não passa 2 vezes na porta. Exatamente, a mesma situação, sim, não é impeditivo. Exato, a gente dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, corre aqui, corre acolá, se ajeita a agenda e vamos. E parabéns, Carol, parabéns mesmo, porque assim, dá pra ver sua dedicação, dá pra ver seu amor, só de olhar, seu olhinho brilha quando você fala de medicina. Graças a Deus, eu falo que é um privilégio, obviamente não é a maioria das pessoas, eu acho que a grande maioria até, né, das mulheres, elas trabalham, têm aquela atividade para entregar mesmo na casa o dinheiro para sustentar a família, né, então não é fácil. Né? Não é fácil ser mulher e trabalhar e ter o amor pelas crianças também, aquela dedicação. Mas, assim, dando um jeitinho a gente consegue, né? Carol, como que você faz para manter a saúde física e mental nesse momento de gerenciar múltiplos papéis? Seja empreendendo, seja na cirurgia, né? Como médica, cirurgiã, e como mãe, esposa, amiga, como que você mantém sua saúde nisso? Eu gosto muito dessa pergunta, eu acho muito importante que a gente tem que falar sobre saúde mental, né? Eu, no final de 2021, as minhas filhas estavam, quando elas completaram 1 ano, parece que foi assim, completou 1 ano, eu tive um comecinho de um burnout, né? Por que eu acho que eu tive hoje, depois, né, me tratei, estou me tratando ainda, e por que eu olhei e vi que tive um burnout, né? Por que chegou nesse tipo de situação? De tentar ser tudo o tempo todo, né? Ser perfeita, conseguir fazer tudo o que você quer, a gente não vai conseguir, né? É o que eu falei do cobertor curto, você talvez vai ficar até tarde numa cirurgia, mas você não vai dar boa noite pro seu filho e colocar ele para dormir. Então eu me cobrava muito isso, e aí eu aprendi, né? Fui aprendendo que não é assim, e a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. E cuidar da nossa saúde mental não é ir lá só fazer o cabelo, fazer a unha, que a gente gosta, né? A gente gosta de se sentir bem e tal, mas fazer coisas que te distraiam a mente mesmo, para você estar inteira aonde você esteja.
seja no trabalho, seja com suas amigas e seja com os filhos. Então, o que eu fiz e aprendi, gente, não é algo que a gente nasce sabendo, né? A gente aprende e aprimora. Isso eu tô aprendendo até agora e tô evoluindo nesse aspecto. Atividade física, para mim, é assim, algo que eu coloquei na minha agenda. Porque às vezes a gente fala, não dá tempo. Dá tempo, você coloca, vai dar. E eu gosto. Então eu gosto muito e me fez muito bem. Então hoje eu corro, voltei a fazer equitação, que é um esporte que eu sempre gostei, coloquei na minha agenda, né? Voltei a fazer equitação e eu faço sauna também, que eu gosto muito. Eu tenho uma descendência europeia, meu pai fazia muito, eu via, e eu voltei a fazer alguma coisa que eu gosto e relaxo o corpo. Relaxa a mente, relaxa o corpo. E as amizades são muito importantes, né? Falar besteira com amigos, gente, é muito terapêutico, né? Precisa, né? Muito. E hoje, assim, eu ligo para as minhas amigas, ativamente. Porque às vezes a gente espera a amiga ligar. Ai, vamos ver se combina, não é? Vamos ver se combina. Eu ligo e já combino. Eu falei, tal dia vamos almoçar? Coloquei almoços na minha agenda com amigas que eu gosto muito. Porque isso ajuda na saúde mental, né? Isso te traz, assim, vai te dar leveza, dividir ansiedades com os amigos, né? Dividir experiências é muito importante. E viajar, né, gente? Viajar é maravilhoso. Com criança, eu tô viajando super pouco, né? A gente viaja super pouco, sempre gostei muito de viajar. Mas pelo menos uma vez por ano eu tento com meu marido, a gente sai para viajar nós dois juntos. Nem que seja uma semana, só os dois sozinhos, sem as crianças. Isso também me traz saúde mental, Eli. Ah, não, cada um com sua estratégia. E sabe que o que eu aprendi também foi justamente isso, é separar o meu tempo. O de manhã, antes de tudo começar, a casa dormindo, eu tiro o meu tempo. Eu vou meditar, vou orar, vou fazer meu exercício, vou fazer meu skincare que eu amo. Porque senão, imagina, é muita coisa. Se não tiver esse tempo e a gente parar e olhar com respeito pra gente. Porque uma coisa que eu falo, não sei se você concorda, quem cuida também precisa de cuidado. Total. Só que se a gente não sabe se cuidar, como que a gente vai ensinar os nossos filhos, nosso marido, nossa família, que eles precisam se cuidar também? Total. Exemplo, né? Eu, às vezes, quando saio de manhã, eu tô com a roupa de corrida. Daí a minha filha, a Cacá, ela fala, vai correr, mamãe? Mas ela não vai correr, por exemplo, você vê como ela já foi ensinada, ela não vai correr, fica aqui, não vai, mamãe. Ela vai correr, mamãe? Eu falei, vou, filha, eu vou correr, depois eu volto. Ou eu vou correr e mais tarde a gente se vê. Então, assim, a mulher, ela não pode se culpar, né? Pelo contrário, a gente tem que ter o nosso tempo. E o que você falou tem toda a razão. É que nem o avião lá, quando cai a máscara, né? Primeiro você põe a máscara numa emergência, você põe a máscara de oxigênio em você, depois você põe na filha ou quem tiver do seu lado, né? Exato. Então você que tem que estar bem primeiro. Porque senão a criança sofre também. Muito. Uma mãe mal-humorada, que fica brigando o tempo todo por motivos que não tem, né? Fica brigando, o marido brigando com a mulher, os dois brigando lá, a casa, o núcleo fica ruim. Fica pesado, nada flui. E você sabe outra coisa que eu já reparei? Quando a gente tá mais estressada, carregada, enfim, as crianças sentem com muito mais facilidade. Então, por exemplo, o que antes fluía na rotina, começa a não fluir. Sim. Porque eles começam a sentir essa carga nossa e eles não sabem lidar com essa pressão, sim, né? Sim. Então, por exemplo, outro dia aconteceu, eu tava com um monte de coisa assim, mais estressada, a Lelê parou e falou assim, eu não vou vestir uniforme pra ir pra escola. Aí eu, filha, por favor. Uniforme. Não vou, me recuso me arrumar pra ir pra escola. Ela levantou a bandeira, me recuso. Bom, ficou, sei lá, meia hora nessa. Aí eu parei e falei, me explica, o que você precisa? Ela, de atenção. Olha, ela verbalizou pra você. Exatamente assim, de atenção. Para 15 minutos e fica comigo hoje assistindo o desenho. 15 minutos que eu prometo me arrumar pra ir pra escola. Ela te ensinou, né? Aí eu parei, falei, nossa, é verdade, porque tinha sido um dia atípico, eu tinha levantado cedo, corri, a gente tem um momento de mãe e filha só nosso ali, todos os dias. E esse dia eu não tinha feito com ela. Ela ficou muito brava. Não, e eles sentem. Exato. E aí a rotina não flui, é isso. Então assim, e por que não flui? Nesse dia eu também não tinha nem feito a minha meditação, eu não tinha feito nada. Tava regulada. Normal. Obra. E cara, e é isso. Aí você para e fala, nossa, é verdade, olha como que faz diferença a gente tá
completamente equilibrada. Completamente é uma palavra muito Não, e não forte, se culpar né? quando você não está, né? Porque tá assim, tudo gente, bem. mãe que surta é o tempo todo, né? A gente dá umas surtadinhas, eu falo, dá aquelas surtadas. E o Antônio até, o meu filho, já tá, vai dar surtada, né, mãe? Eu falei, eu estou ao ponto de dar a surtada, né? Então, eles já brincam com isso, porque enquanto a maior parte do tempo você tá ok, você vai dar surtadinhas e tudo bem E também. tá tudo bem. Não se cobrem, né? Porque É, assim, faz parte, né, da vida. E esse negócio de você falou que às vezes a criança demanda. Eu, como filho gêmeos, eu tinha lido um livro de gêmeos e eu comecei a praticar isso o dia do filho único. Para quem, né, tem mais filhos mais do que um, ter um momentinho com cada filho, né? Então é o que você falou do olho no olho. Às vezes a criança tá brincando na areia, por exemplo, no parquinho, você não tá fazendo nada, né? Se alguém vai ficar no celular, você só fica olhando a criança, só observando ela, vendo como ela é linda e saiu de você, né? Mas às vezes ela volta pra você, te olha pra ver se você tá olhando pra ela. Pra ver se você tá me vendo. Você tá me vendo, né? Você tá vendo que eu tô brincando aqui. Então não precisa nem falar nada, né? Esse é só esse contato. Tá um pouquinho por dia com eles, né? Isso já ajuda, né? E isso flui também no trabalho, isso se expande, né? No relacionamento com o marido, com a família, enfim. É impressionante. Carol, quais foram as habilidades médicas, experiências, assim, que você veio cultivando durante sua carreira como médica, que agora você também traz para o mundo empresarial? Você sente que faz diferença, que talvez se você não fosse médica, você não teria essa habilidade que foi adquirida mesmo, conquistada assim, com o tempo. Você sentiu que teve alguma coisa que agregou no mundo empresarial pelo fato de você ser médica? Sim, eu acho que assim, a medicina, acho que um dos pontos grandes aí que me ajudaram no mundo empresarial é ser CDF, né? Ser Caxias, ser CDF, a gente não consegue nada na vida se a gente não se programa, não estuda, não senta, não faz acontecer em qualquer projeto que seja, né? Então não terminar no meio, começou, vai terminar, né? Começo, meio e fim, ter estratégia, né? Ser persistente, né? Então assim, essa determinação, ser CDF, né? Porque eu sempre tive que ser, eu sempre estudei muito, e isso me ajudou muito no mundo empresarial, né? E a humanidade. Né? O médico, ele vê muita coisa. Isso, eu sou oftalmologista hoje, mas passei na faculdade, vi várias áreas, oncologia, pediatria, várias outras, e você se humaniza, né? Você vê a dor do ser humano, você se humaniza. E numa empresa não deixa de ser, né? Ali são pessoas humanas, que têm vidas, né? Que têm família, que têm as suas psiques. Então, isso ajuda muito a administrar, né, qualquer projeto ou qualquer empresa, né? E a lidar com o ser humano, porque assim, são perfis completamente diferentes em diferentes áreas. Então, eu acho, não sei, a minha percepção como leiga e de fora é que, como médico, você criou a habilidade de desvendar já o ser humano sem precisar abrir a boca. Tipo, você já olha para sua secretária, você já sabe se ela tá bem, se ela tá mal. Sim, uma percepção, sim. E um diagnóstico, uma percepção clínica, né? Até, sim, a gente tem. E também eu acho que é de diminuir problemas, né? O médico, quando ele vem, por exemplo, vê um paciente, sabe aqueles pacientes que vêm com pastinha, com 1000 exames e tal, e daí já passou em vários médicos e quer saber o diagnóstico. O médico, ele tem que ter a capacidade de resolver o problema. Então, ele não vai aumentar o problema, ele tem que diminuir o problema. Então, o que eu sinto é que a maioria dos problemas da nossa vida, eles são simples. E são simples de ser resolvidos, né? A gente que dificulta, a gente que aumenta as coisas, a gente que traz mais problemas um em cima do outro. Então, o médico, acho que tem essa capacidade, até pelo jeito que ele foi educado, né, a fazer o diagnóstico das doenças, diminuir. Qual que é o mais comum? O que acontece mais? É isso. Né? Vamos diminuir problema, vamos resolver, né? Entendi. Então, isso ajuda muito. E, Carol, durante a pandemia, você sentiu, o seu negócio sentiu algum abalo na pandemia? Como que você lidou para trabalhar? Como que foi para você? Você estava dentro do hospital, não estava? Sua clínica já estava aberta, não estava? Conta pra gente o quanto a pandemia impactou o seu negócio e o seu trabalho. Eu não era sócia ainda desta clínica, mas eu trabalhava numa outra clínica e impactou demais, né? Foi, acho que a primeira vez na vida que eu senti, porque médico, quase a gente não tem desemprego médico, né? A gente sempre tem um lugarzinho pra gente trabalhar.
Então, foi a primeira vez que eu senti um desemprego, né? Eu senti que não tinha paciente para ver, porque a minha área é muito cirurgias eletivas, então os convênios na época não podiam operar cirurgia eletiva, só cirurgia de emergências, que podiam ser operadas, e consulta também, ninguém queria ir para o consultório, né? Então a gente ficou sem paciente, então deu aquele desespero mesmo, né? Então a gente teve que diminuir custos, né? A gente teve que se ajustar. Agora, o bom foi que teve uma demanda reprimida. Então, depois que voltou, então o paciente para a minha área, que é catarata, a pessoa não operou catarata na pandemia, porque o convênio não liberava, ela não queria se expor e tal, mas depois que voltou, operou, porque ela tinha catarata, não deixou de ter. Então, teve uma demanda reprimida que foi o que ajudou, mas todo mundo sofreu muito, né? Foi um desafio para todo mundo, né? Foi, sim, e todas as áreas, né? Realmente, não teve, até a sua, que tipo, quase ninguém imaginava. Que a saúde, né? Que a saúde e você viu, o pronto-socorro estava bombando, mas meu consultório estava vazio, né? Então foi um desafio muito grande essa pandemia. E como que você lidou com ter ficado pela primeira vez parada, assim? Você ficou preocupada, você ficou frustrada, você se sentiu, cara, que perdida, o que eu faço, como que eu faço? Vou tentar pensar em outras formas de atender? Ou que você falou, tá bom, não tenho o que fazer, vou esperar passar? Foi desesperador na época pra mim, né? Eu e minha família, a gente foi pra Campos de Jordão, então a gente se isolou. Eu estava grávida das meninas, né? Foi bem quando eu descobri a gravidez das gêmeas, então eu tinha que ficar mais isolada mesmo, porque a gravidez era um fator de risco, né? Pra doença ali também. Então eu tive que me isolar obrigatoriamente. Mas foi um desafio muito grande, porque mulheres muito ativas, que nem eu, né, que trabalhavam o tempo todo, eu fiquei sem chão, Ellie. Eu me sentia assim, porque você não tinha perspectiva, né? Você falava, vou voltar. Né? A gente não sabia. Quando? Então eu ia ter filhas gêmeas numa pandemia e não sabia se ia ter emprego, né? Como é que ia ser, né? Então assim, foi bem desafiador. Foi bem desafiador. Mas assim, passou, né? Graças a Deus passou. A gente conseguiu levar e foi voltando aos poucos, né? As consultas, elas foram aos pouquinhos voltando. Então, acho que a gente ficou isolado mesmo, foram uns 2 meses de isolamento total. Mas foi aos poucos com máscara. Aí a gente foi vendo que o vírus não era, né, tudo aquilo do jeito que a gente imaginava. A gente conseguiu domar de alguma forma, né, a doença e conseguimos voltando à vida aí aos poucos, né? Quais são os principais valores que você busca incentivar na sua equipe, seja no trabalho, seja na sua equipe de casa, né, sua rede de apoio? O que você mais incentiva na sua equipe, Carol? Olha, um valor para mim que é muito importante é a ética, né? Que tem várias coisas que vão em volta da ética, mas você tem uma essência ética, você faz as coisas do jeito que tem que ser feito, com amor, com carinho, né? Com dedicação, com respeito. A ética envolve tudo isso para mim, né? Eu acho que você já vai estar fazendo uma boa coisa, né? Carol, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, chegamos ao fim. E a nossa patrocinadora deixou um presentinho para você, em forma de agradecimento. Obrigada, Elia. É um prazer. Foi muito gostoso estar aqui com obrigada você. Obrigada a vocês. A muito Azul obrigada. É uma marca também de uma mulher empreendedora. Que lindo, obrigada. Igual o seu, ó. Vou ficar linda, obrigada. Obrigada, viu? E de verdade, obrigada, amiga. Imagina, uma delícia estar aqui com você. Esse foi mais um Corre com Elas. Muito obrigada pela audiência. Espero vocês no próximo episódio aqui na BMC News.